é só essa, Augusto. O deputado federal Rui Falcão, tava sumido ele, né? Tem gente que nem se lembra mais. O ex-presidente do PT quer restringir as transmissões das sessões do STF na TV Justiça. Isso é um sonho antigo do PT. A gente comentou isso aqui no programa. Tem um ano e meio, por aí. O petista apresentou projeto para vedar a transmissão ao vivo ou gravada, com ou sem edição, das sessões do STF que envolvam processos penais ou cíveis. Falcão entende que a transmissão de um caso ainda não transitado em julgado atinge a reputação e o nome da pessoa acusada. Afirma no texto, abro aspas, nesse quadro, a melhor contribuição que se pode dar atualmente é não autorizar que as transmissões sejam ao vivo ou mesmo editadas. A regra geral e legal é a de que o juiz só fala nos autos. Fecha aspas. Então, considerações bastante óbvias. Primeiro, para quem não sabe, as sessões nas turmas do Supremo Tribunal Federal já não são transmitidas. Sessão de primeira turma do STF e daquela segunda turma que é a libertadora até o momento, né? Elas não são transmitidas, só são transmitidas as sessões no plenário. Existe um apelo popular para as pessoas que acompanham o debate político, principalmente, que sejam transmitidas mais sessões, quer dizer, que as sessões das turmas sejam transmitidas também. E o PT vem com um movimento contrário. Por quê? Porque o Lula está preso e eles querem que os juízes, que os ministros do STF não fiquem expostos tomando uma decisão que possa ser favorável a um criminoso. Então que fiquem sujeitos a menos pressão, porque a transmissão faz com que recaia sobre os ombros deles mais pressão popular, mais olhares da população. Então, Augusto, é simplesmente um movimento contrário daquilo que a gente quer. Mais transparência. E as pessoas não são pessoas comuns, né? São julgados no STF, principalmente aqui nesse caso, que é o de preocupação do PT, vamos ser sinceros, os políticos, pessoas que foram eleitas, pessoas que devem satisfação à sociedade. Se for inocentado, é inocentado, qual é o problema? Não tem problema. Se você não tem culpa no cartório, pode transmitir à vontade, porque você vai acabar absolvido e você vai ficar bem na cena. A transmissão ao vivo fez com que o povo brasileiro, né, boa parte da população brasileira, entendesse como é que é o Supremo, para o bem e para o mal. E melhorou-se, apesar da língua estranhíssima que eles falam, esse dialeto aí em juridiquês, o povo entende como eles se comportam, sabe quem está ali para libertar o Lula e não fazer justiça, sabe quem tenta fazer com que a lei funcione, etc, etc. Bandido não gosta de ser exposto, claro. Por exemplo, no julgamento do Mensalão, ele diz aqui, né? Atinge a reputação e o nome da pessoa acusada. Pois é, no Mensalão ficaram com a honra manchada, porque são almas puras, tão puras quanto a do chefe. Por exemplo, Zé Dirceu, Delúbio Soares, o Genu, Pedro Henri, Zé Genuíno, Pedro Correia, quer dizer, que honra esses tinham aí para ser preservada. O que foi exposto foi a condição de culpado dessa turma toda e de outros. Então vamos manter sim as transmissões. É bandido que não quer aparecer. Gosta de aparecer só no cinema. Ali é quando é ficção, quando é a realidade, porque aquilo é um documentário transmitido ao vivo, é isso que acontece. Eles não querem ouvir a descrição do que eles fizeram com o Brasil. Eles não querem que a argumentação dos ministros, por exemplo, sofra o escrutínio público, porque a gente acompanha o julgamento é comentado nas redes sociais, separa-se trecho do vídeo no YouTube, publica-se, se transmite ao vivo em programas como esse. Então eles querem deixar tudo lá só para aqueles papéis longos que ficam disponíveis, às vezes meses depois do julgamento, que é para poder fazer tudo em surdina, né, Zé Maria? Olha... não há nada melhor do que o detergente chamado Sol. O Sol é o melhor detergente e a transparência é fantástica. A transparência mostra tudo. No Congresso Nacional, esta tal de Voz do Brasil, por exemplo, que é uma realidade paralela, aquilo não é a realidade dos debates da Câmara e Senado, que a realidade aparece na programação cara e paga com salários altos e com equipamentos modernos, né? A transmissão de sessões da Câmara e Senado, e lá eles não reclamam. Ele se esquece também que aquilo que está acontecendo no plenário do Supremo são os autos do processo,
são os autos. Exatamente. E só é envergonhado quem é condenado. Só falta agora ele apresentar um projeto, Rui Falcão, né, apresentar um projeto para condenação secreta, né? Como é isso? Não tem nada a ver, não. A Constituição exige transparência e essa transparência modernamente se dá através, evidentemente, de transmissão em todos os canais. Aliás, a gente comentou aqui no programa que a OAB, capitaneada pelo ex-candidato a vereador pelo PT, Felipe Santa Cruz, estava tentando adiar o julgamento de 10 de abril sobre a prisão após condenação em segunda instância. Saiu nos jornais aquilo que a gente analisou aqui antes. Quer dizer, a gente mostrou a possibilidade, o que parece é que o pessoal lá no STF percebeu que não teria maioria a favor de se reverter a decisão de 2016, quer dizer, uma maioria contrária à prisão após condenação em segunda instância, aí falou ali com o pessoal da OAB para tentar adiar, porque é uma ação em que eles têm parte, então eles tentam fazer com que o julgamento seja adiado, e se disse também na imprensa que isso foi feito, viu? Que teve um movimento ali interno do STF, citaram o Dias Toffoli na matéria, e que, enfim, eles estão tentando adiar porque não tem clima, era isso que eu estava querendo lembrar. Não tem clima para soltar o Lula, na verdade. Na prática é isso, né? Clima é outro nome da maioria, né? Exato, não tem clima para soltar o Lula. Tipo, nós vamos sofrer muita pressão nesse momento. Não tem voto. Por causa daquela decisão anterior do STF, que já desgastou o Supremo, de enviar os casos de corrupção e lavagem de dinheiro ligados ao Caixa 2 eleitoral para a Justiça Eleitoral. Exato. Então já sofreram desgaste, aí estão achando que não é um bom momento para soltar o Lula. É isso aí, né? Não há clima, não há maioria, claro, não há coragem. Agora, o que eu acho impressionante, Augusto, é que essas matérias são publicadas e essas matérias estão indicando, que a gente analisa aqui como uma possibilidade, que a gente conhece esse pessoal e tal, mas essas matérias indicam como uma informação apurada pelo jornal e fica tudo por isso mesmo, quer dizer, é como se ministros do Supremo estivessem articulando com uma parte ligada a uma ação de adiar ou não aquele julgamento. Olha, já sabemos qual vai ser o resultado, então ilegal. Como é que pode um negócio desse? Isso é completamente ilegal, isso é crime, isso aí não passaria sem uma punição exemplar em qualquer corte de país civilizado no mundo. Imagina, eles estão combinando, isso que é articular. Articulando com a OAB, o Supremo e a OAB, quer dizer, os que vão julgar e os advogados. Que maravilha. José Maria Trindade. Me leva a pensar que se articulam de um lado, articulam de outro também, né? Se articulam no sentido de analisar fora da capa do processo, como dizem os ministros do Supremo, que processo não tem capa, né? Tem conteúdo, independente de o nome de quem esteja na capa, aí é um caso de julgamento da capa sem um conteúdo. Porque todo mundo sabe que, apesar do pedido da Ordem dos Advogados do Brasil definir ali a prisão ou não em segundo turno, definir uma nova jurisprudência, todo mundo sabe que está julgando ali a tentativa de tirar o ex-presidente Lula da cadeia. E aí dá a impressão isso, de que não vai conseguir. Então vamos deixar isso para lá. Sentença é uma coisa muito séria e envolve vida de pessoas, de país e de costumes. Não se pode brincar com isso, né? Exatamente, esse tipo de informação só faz confirmar que é um tribunal eminentemente político, que é a crítica que em geral a gente faz, porque são ministros indicados pelo presidente da República e que fazem uma grande articulação política e às vezes tomam decisões políticas que não são diretamente ligadas ali às questões realmente jurídicas.